Podcast UA Descomplica. Bem-vindos a mais um Podcast UA Descomplica. Esta semana falamos de alterações climáticas. E para falar deste tema, temos connosco João Afonso Correia. São dois convidados, Fátima Lopes Alves, professora do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, mais conhecido por CESAM. Tem longa experiência nas áreas de gestão integrada de zonas costeiras, gestão de recursos marinhos, ordenamento e gestão de áreas protegidas, planeamento estratégico, avaliação e gestão de riscos e governança costeira e marítima, entre outras áreas. Foi presidente do Conselho de Administração dos Portos de Aveiro e de Figueira da Foz. Também temos connosco David Carvalho, desenvolve atividade de investigação na área da meteorologia e climatologia, nomeadamente em modulação atmosférica e climática, investigação em alterações climáticas e impactos em diversas atividades socioeconómicas. É membro do Departamento de Física e também do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. E neste tema que é tão importante e tão vasto, importa fazermos aqui uma breve introdução, falando de alterações climáticas que estão naturalmente na ordem do dia. Há muitas formas de abordar este tema e quando falamos de alterações climáticas vamos muito além do aquecimento global. Falamos de fenómenos meteorológicos extremos, cada vez mais frequentes, de mudanças nos parâmetros que caracterizam o clima e de uma forma geral da vida nos diferentes pontos do planeta. Hoje juntamos então as perspectivas do climatologista e de uma especialista em gestão de zonas costeiras, em ordenamento do território e avaliação de riscos. A partir do conhecimento que a ciência tem acumulado e da monitorização da realidade perante as medidas que os governos têm adotado, em que ponto podemos dizer que estamos no que respeita às alterações climáticas, isto de uma perspectiva geral? Neste momento podemos dizer que há um desacelerar dos efeitos. Dr. David Carvalho. Na minha opinião, acho que não. Acho que é o contrário. Acho que estamos numa fase de aceleração dos efeitos. Por dois motivos. Primeiro, porque a atmosfera ainda está a reagir ao aumento da concentração de gases com efeito estufa, que é uma reação que demora alguns anos. Portanto, os efeitos que estão a ser sentidos neste momento já são consequência de emissões de gases com efeito estufa que já ocorreram há anos, décadas atrás. E, por outro lado, infelizmente, em vez de estarmos a assistir a uma diminuição da emissão de gases com efeito estufa, estamos a assistir a um aumento da emissão dos mesmos. Portanto, considerando que a atmosfera ainda está a adaptar-se à alta concentração de gases com efeito estufa do passado e que cada vez estamos a emitir mais, na minha perspectiva, nós estamos num acelerar de efeitos e não num desacelerar e, se calhar, uma aceleração maior do que aquilo que nós pensávamos até há uns anos atrás. Pelo menos o que temos visto é que este tipo de novo clima ou de fenómenos extremos que estamos a ter agora, nós aqui na comunidade de especialistas que estudam este tipo de fenómenos, mais na perspectiva da climatologia, apontávamos mais para umas décadas mais à frente. Estas ondas de calor, a intensidade, a frequência, a duração, as tempestades também, apontávamos para que ocorressem mais para décadas posteriores. E estamos a assistir a uma antecipação dos efeitos que já estavam previstos, estão a ocorrer mais cedo que aquilo que nós estávamos à espera. Uhum. Porquê que consegue apontar razões para este acelerar, estarmos a sentir estes efeitos mais rápido do que era inicialmente? Ou seja, o acontecimento desta aceleração é devido, obviamente, ao contínuo aumento de emissão de gases com efeito estufa. Ou seja, a comunidade científica estava com alguma esperança que a taxa de emissões fosse baixar, ou pelo menos estabilizar, mas o que temos assistido é um contínuo aumento. Portanto, quanto mais aumentamos a concentração de gases com efeito estufa, mais efeitos ou aceleração da alteração climática iremos ter. E quando nós dizemos que a comunidade científica esperava que estes efeitos fossem mais tardios, é baseado em simulações climáticas que já são feitas há várias décadas
no âmbito até dos programas do IPCC, e todas essas fases de simulação climática consideravam que, por um lado, que a taxa de emissão iria diminuir ou estabilizar, ou não aumentar tanto, enquanto isso não aconteceu, como eu já disse, e por outro lado, a atmosfera é um sistema altamente complexo, que reage de formas não lineares, digamos assim, à emissão de gases com efeito de estufa, e provavelmente os nossos modelos de simulação consideravam que a atmosfera iria demorar mais algum tempo a responder, coisa que não está a acontecer. Mas eu acho que o efeito principal é mesmo a não mitigação de emissão de gases com efeito de estufa. Acho que esse é o principal problema. Professora Fátima, como é que vê esta situação, estes efeitos? Quer dar exemplos? Aliás, eu próprio posso começar. Aliás, foi já referida a questão das ondas de calor, que se tem falado nos últimos tempos, não é? Pelo que estamos a passar. Elas serão um efeito cada vez mais frequente, portanto, não é algo que... Será algo a que vamos ter de nos habituar. É verdade, e eu que queria, para além de corroborar toda a ciência e os factos e as evidências que são científicas, que o David falou, é corroborar um bocadinho que esta magnitude e a frequência que temos assistido destes eventos extremos no território e nas questões sociais tem um impacto cada vez maior. E este ano já, nomeadamente Portugal, toda a Europa, um pouco por todo o mundo, ainda esta semana na China vimos as cheias e, portanto, as ondas de calor, vimos o que as tempestades Christine fez sobre o nosso território e, portanto, nós começamos a assistir e o que vemos é que os efeitos são cada vez mais gravosos, perduram no tempo, como esta onda de calor. A maior preocupação não é tanto pelas temperaturas, pelo que eu tenho percebido dos especialistas, mas é a duração, e está já prevista, hoje as notícias davam que está a haver nova onda de calor também, com cerca de 7 a 10 dias, e portanto isto do ponto de vista do território, de tudo o que existe no território, seja da biodiversidade, seja das populações, e a saúde afeta e de que maneira. E, portanto, como é que gerimos este território? E quem trabalha em ordenamento de território e em planeamento ambiental é com estas questões que se depara. Que instrumentos temos? Como é que podemos antever, com a ajuda de climatólogos, penso que é assim que se chama, a especialidade da vida, como é que, olhando para o território com um conjunto de especialidades, podemos programar o seu uso também nestes efeitos ou nestas alturas adversas. E é esse um bocadinho o desafio que se coloca hoje. Mas sim, vamos ter mais calor, vamos ter mais cheias, vamos ter mais vulcões em erupção, vamos ter a erosão cada vez mais acentuada. E se olharmos para o que aconteceu este ano, no início do ano, no primeiro trimestre, temos nunca o país, em termos financeiros, investiu tanto para repor parte do que tínhamos antes da tempestade acontecer. Vamos avançar um pouco mais para o concreto e estamos a falar precisamente em medidas de gestão do território. Aqui na nossa região é muito evidente, são muito evidentes os efeitos na costa, portanto, a ação do mar que é cada vez mais violenta, digamos assim, não é? Este é apenas um dos aspectos em que pode refletir as alterações climáticas, há outros. Neste caso concreto, aquilo que se tem vindo a falar já desde há muito é a necessidade de começar a pensar em medidas de longo prazo e que não tenham não representem um custo tão elevado anualmente para as populações, ou seja, fará sentido começar a deslocar as populações e estes povoamentos, mesmo junto ao litoral, mais para o interior, afastá-los desta zona de risco. Isso é possível? É um assunto que me é muito grato, como sabem, não é? Porque quer a minha tese de mestrado, quer doutoramento, foi precisamente sobre a orla costeira, a relocalização e tudo o que são as regras de ocupação, do uso e ocupação do território. E obviamente que já temos situações em Portugal em que isso aconteceu, nomeadamente em Esmoriz e também no Norte, e também no Algarve, quando houve demolição de casas em que se relocalizaram porque estavam em situação de menor legalidade, sejamos assim simpáticos a dizer. E, portanto, o que nós temos aqui
aqui é que ver é que, conhecendo do ponto de vista científico e conseguindo prever de alguma forma o que vai acontecer ao território e com que magnitude e frequência poderá acontecer, nós temos, no que diz respeito ao ordenamento do território, instrumentos de gestão do território. E esses instrumentos de gestão de território, Portugal foi pioneiro. E, portanto, nós não podemos, mesmo a região de Aveiro foi pioneira em ter, do ponto de vista dos instrumentos de gestão do território, os seus planos aprovados. E esses planos definem regras de utilização. E também posso dizer que a experiência destes 30 anos me mostra que, ao nível das autarcas, cada vez temos autarcas mais sensibilizados para estas questões, porque nem sempre é fácil, nomeadamente para a ocupação do território por áreas urbanas, dizer não se pode construir numa zona que todos querem ter ocean view da sua janela da sala ou do seu quarto. Aliás, é isso que às vezes fazemos quando escolhemos os hotéis. Quer ocean view? É mais caro. Se não quer, vai para as traseiras. E, portanto, é isso o nosso dia-a-dia, é isso para quem gera o território. E verificamos que acompanham estes instrumentos de território um pacote financeiro para intervir. Portanto, o que nós já definimos já há 20 anos, em 1999, quando saiu a primeira estratégia para a gestão integrada das zonas costeiras em Portugal, já previa que íamos perder território. E perder território naqueles que são os pontos mais chaves da Europa, que é a zona centro. Nós aqui, entre Ovar e Marinha Grande, temos os sítios mais débeis, ou mais vulneráveis, se quiserem, do território europeu em termos de perdas. Chegamos a ter na Praia de Maceda, numa noite só, como se viu agora com o Criciúma, 30 metros de recuo da linha de costa. Por acaso estamos numa zona de floresta. Porque aqui, nas zonas mais urbanas, o homem, de alguma forma, e quem tem os poderes, tem protegido, porque também ao Estado compete proteger populações e bens. E por isso vemos grandes enroncamentos paralelos ou vemos os chamados porões. Portanto, há aqui, mas é tudo que tenha água é necessário um investimento de milhões. Alimentações artificiais de areia nas praias da Vagueira, por exemplo, ou da Barra ou da Costa Nova, são milhões. E é preciso articular entidades, ou as zonas portuárias, onde se vai buscar os dragados, certo? Nos canais de navegação, e também as épocas balneares, porque depois as pessoas querem ter a sua praia pronta em maio, cada vez mais cedo, não é? Ou em abril. E, portanto, há aqui uma gestão muito rigorosa que é preciso fazer, do bem público que é praia, e aliás está muito em discussão de quem são as praias da Rábida, não é? E é um tema muito aliciante discutir aquele que é o primeiro instrumento de ordenamento de território que é móvel, que é o domínio público marítimo. Hoje está aqui, amanhã não está, porque a linha de costa vai se movimentando. E para quem trabalha em território é o maior desafio. Como é que nós podemos planear para um território que se mexe, que se move juridicamente, que é muito interessante. Mas há uma sensibilização muito grande. Eu acho que ao nível dos autarcas cada vez temos essa sensibilidade maior, percebem o problema. As populações também já estão muito mais alertas. Agora, é preciso uma fatia muito grande do orçamento de Estado para intervir. E intervir em tudo que são obras que custam muitos milhões. Nós, só para repor algumas situações para as praias deste verão, a APA tem planeada mais de 84 milhões de euros. Estamos a falar de muito dinheiro, só para repor. E, portanto, com a frequência com que estes eventos acontecem, a magnitude com que acontecem, portanto, nós temos que ter a noção clara que quem gera estes orçamentos de Estado tem que pôr à disposição das entidades competentes fatias muito grandes do seu orçamento. A prevenção, se calhar falar agora de prevenção já vimos um bocadinho tarde, não é? Agora, de qualquer das maneiras, sente que ainda falta muita informação, muita falta de vontade, quer de responsáveis políticos, quer da população em geral. A professora acabou de dizer que já há uma sensibilidade maior para estas questões, mas será que
é suficiente ou ainda há muito caminho para andar para que todos sejamos mais responsáveis? E agora falo no geral, não é? Ou seja, acho que tem-se notado nas últimas décadas que não há, ou seja, não há muito, ou seja, fala-se muito no plano político até internacional, que é um problema sério, alterações climáticas, tem que se combater, tem que se mitigar, fazem-se muitos encontros, muitas reuniões, muitas cimeiras, há muitas declarações de boas intenções, mas na realidade nada muda e, como disse na minha primeira intervenção, se calhar até piora em termos dos efeitos que depois isso provoca. Quer dizer, algumas ações que se calhar são significativas, não é? A questão de uma aposta cada vez maior na mobilidade elétrica, enfim. Certo, mas Só que não, mas no panorama prática... geral se calhar é um grão de areia não é? Daquilo que é necessário. Sim. Nós fizemos um estudo aqui há uns tempos que mesmo que parássemos neste momento de emitir gases com efeito de estufa, parássemos o mundo inteiro completamente no mesmo minuto, as alterações climáticas ainda iriam aumentar e ainda iriam durar décadas, porque a atmosfera está a reagir, a adaptar-se à alteração na sua composição química. Portanto, mesmo que isso acontecesse, que é praticamente impossível, não é praticamente, é completamente impossível, ainda iríamos sentir esses efeitos durante décadas. Portanto, quando, para além de não pararmos e para além de não diminuirmos, ainda estamos a aumentar, ou seja, nota-se que não há nenhuma ação política efetiva que realmente tente resolver ou pelo menos mitigar o problema. Isto tanto acontece a nível internacional como a nível nacional e realmente eu compreendo porque é muito difícil. É muito difícil porque envolve alterações na economia, no tecido industrial, no hábito das pessoas. Ou seja, é uma tarefa hercúlea tentar fazer essas mudanças em pouco tempo e que seja de uma forma relativamente pacífica em termos sociais, porque, como a professora Fátima Alves também disse, tem custos. Tem custos financeiros, tem custos também até na própria mudança de hábitos das pessoas e das populações. E depois existe aquela reação que eu acho é uma reação tipicamente humana, mas que não é boa, que é quando nos paramos com um problema grande, muitas vezes a reação das pessoas é negar, ou como se usa a expressão, meter a cabeça debaixo da areia, não é? Porque é tão negativo ou é tão alarmista que as pessoas não conseguem nem querem lidar com aquilo, e ainda por cima quando a solução é tão difícil, tem-se essa reação, mas isso obviamente que não resolve nada e pronto, por isso infelizmente não estou nada, e depois, ou seja, têm acontecido nos últimos anos fatores muito que ainda vieram impactar muito mais a situação, não é? Que é, por exemplo, o aumento das guerras, ou seja, a prioridade para o clima passou completamente. Se de antes podia estar em primeiro plano em termos de como é que é dizer, de falar e de alertar, agora neste momento já ninguém fala em clima. Fala-se em guerras, fala-se na economia, que está pior ou está melhor, e depois também, obviamente, o aparecimento de líderes políticos que completamente varreram essas prioridades para debaixo do tapete, e aliás, alguns deles contradizem e ainda revertem as poucas ações que foram feitas nos seus países, que por acaso ou não eram e são dos maiores poluidores a nível mundial. Portanto, quando juntamos todos estes ingredientes, o cenário não é nada bom, mas infelizmente é o que é, não é? E nas nossas cidades, algumas ideias que nós devemos implementar, algumas medidas para que as cidades possam ser mais resilientes em relação aos efeitos das alterações climáticas, professora Fátima Alves? Essa é uma questão que hoje está muito na ordem do dia, até nos programas eleitorais, não é? As cidades. Eu confesso que eu estou completamente na transição energética, que tenho 2 carros elétricos, não gasto. Eu também tenho. Exatamente. Tem que dar o exemplo. E temos que realmente incorporar, como dizia o David, nós temos que incorporar no nosso dia-a-dia estas medidas de mitigação e contribuir porque ao nível político, e quando passamos para o nível internacional, e se nos lembrarmos da COP21 de Paris, o que é que nós conseguimos nesse dia, depois
deixámos de o ter. Portanto, o compromisso, quem foram os signatários afinal? Foram muito poucos, não eram tantos como estavam comprometidos. E não são vinculativos. Exatamente. E, Isso é portanto, isto ainda está muito na fase da boa vontade. Exato. E para as cidades é exatamente a mesma coisa. As cidades também, há as soluções baseadas na natureza, seja o que for, a mobilidade também, já são temas que estão muito estudados. Há muita modelação sobre isso. Há mais de 20, 30 anos que nós, em ordenamento de território, trabalhamos com as soluções, as verdes, as azuis, para arrefecer as cidades, para que a mobilidade seja melhor, para, de alguma forma, proporcionar que a utilização do espaço público seja mais agradável e seja o que nós chamamos friendly para nós todos. Seja no inverno, seja no verão. Mas o que é certo é que, mesmo com a sensibilização dos autarcas, mesmo com equipas técnicas a fazer planos, há uma intensidade para usar os melhores sítios. À beira do lago, à beira do rio, na zona central das cidades e, portanto, enquanto nós não mudarmos um bocadinho a mentalidade do cidadão comum para que, muito bem, eu vou escolher, está um prédio ali que será de serviços, mas depois vem o planeador que diz, mas a cidade vai ficar vazia durante o fim da tarde ou a noite. Então, como é que combatemos? Vamos começar a utilizar ou arranjar aqui políticas que tragam as populações, nomeadamente os mais jovens, para o centro das cidades. Isso aconteceu em Lisboa durante muitos anos, e no Porto também, quando os centros urbanos ficaram completamente desertos, e muito para a parte de serviços. Mas o que é certo é que, mesmo quando queremos implementar medidas ou soluções baseadas na natureza, ou as infraestruturas azuis e as verdes nas cidades... Já agora, quando falamos de infraestruturas azuis... As azuis são pequenos lagos, são as ribeiras que não são encanadas e não ficam subterrâneas, mas ficam a céu aberto e, portanto, cuidadas, porque há formas também de colocar vegetação ao longo dessas ribeiras que permitem o usufruto desses espaços. E esses espaços dão, de alguma forma, ajudam a manter o clima urbano mais ameno, controlado da mesma forma que nós aqui na região de Aveiro sentimos que a temperatura é melhor porque temos aqui o nosso plano de água ria, certo? E, portanto, as grandes temperaturas, como em Lisboa ou no Porto, que se estavam a sentir ou em zonas de interior, nós aqui temos sempre esta brisa marítima e o plano da água, quer da parte de mar, quer da parte da ria, nos permite que, de alguma forma, fique não controlada, obviamente, estávamos todos com muito calor, mas seja amenizada. Mas é importante é que nas cidades nós possamos incorporar não só o conhecimento científico que já há, instrumentos de modelação para ver como é que as temperaturas, por exemplo, nas cidades ocorrem, as ondas de calor, é aquilo que mais falamos habitualmente, se é com mais árvores ou com menos árvores, ou apenas espaços, a exposição, por exemplo, dos edifícios nas áreas urbanas, que permitam que o fluxo de ar areje de alguma forma também os espaços. Nós aqui queixamos sempre da nortada, não é? E andamos sempre com a nortada. Mas realmente somos das cidades onde a nortada se mostra que é benéfica em termos de controle das temperaturas na nossa cidade. Porque é plana, é baixa, temos o caramulo ali atrás, portanto cria-se aqui, de alguma forma, também um microclima. E essa nortada, que não gostamos muito, andamos sempre com a para-vento atrás ou a queixar-nos, ajuda que o nosso território seja um bocadinho diferente e seja mais aprazível até para se viver. Por acaso, Aveiro, só ia acrescentar aqui 2 pontos interessantes, que é Aveiro tem sido, nestas últimas 3, 4 semanas, que incluiu a onda de calor que tivemos, a cidade mais fria de Portugal. Está sempre amarelo sempre, no mapa. Mas uma diferença brutal para outras brutal, cidades. É brutal. Até costeiras também, como Porto ou Lisboa. Pronto, está mais para o sul, é habitualmente mais quente. Mas até Viana do Castelo, que é uma cidade muito semelhante a Aveiro em termos de clima, temos muita sorte. Mas é um bom exemplo. Mas é um bom exemplo. É um bom exemplo. E aquilo que a professora Fátima estava a dizer sobre a gestão urbana e os espaços verdes, por uma curiosidade, o meu primeiro trabalho, como depois de fazer o doutoramento, foi num projeto no Departamento de Ambiente, onde estamos exatamente, e fui eu que fiz a modelação. Claro. Portanto, o caso de estudo era a cidade do Porto, de adicionar mais espaços verdes e as tais soluções
blue and cool and green roofs, que era, por exemplo, os edifícios terem uma cobertura de vegetais, aqueles pequenos jardins, como tem aqui o Novo IT, por exemplo, e aqui em Aveiro, na Universidade, ou então uma solução tão simples como pintar os edifícios, os telhados e as superfícies acimentadas, não é? Os passeios, e de cores mais claras. Até a cor, exatamente. Uma cor branca, uma cor mais clara, porque é tudo escuro, e quanto mais escuro é, mais absorve a radiação solar, e durante a noite mais calor liberta. Portanto, nas cidades de verão é sempre muito mais quente do que nas zonas mais rurais, por causa desse motivo, porque o cimento, o alcatrão, as pedras absorvem muita radiação solar durante o dia, depois à noite libertam e a cidade está sempre quente. E foi muito interessante esse projeto, que era liderado pelo professor Carlos Borrego, onde eu por acaso fiz mesmo a simulação de adicionar espaços verdes, pintar os edifícios com cores, os telhados com cores claras, ou terem coberturas verdes. A diferença era enorme em termos da mitigação, e esses episódios foram simulados em ondas de calor, e a diminuição de temperatura era muito grande pela inclusão de mais espaços verdes e por essas tais soluções de pintar os edifícios com cores e os pavimentos urbanos com cores mais claras, ou então ter coberturas com plantas e essas coisas. Era uma diferença muito grande. E se associarmos toda a modelação até que fazemos no nosso túnel de vento, que agora chamamos, não é, o laboratório de aerodinâmica da atmosfera, nós podemos olhar para a implantação dos edifícios e a sua altura e como é que os fluxos de ar que ocorrem e podem ajudar para a ventilação, não é? Exatamente, Natural, a ventilação e a baixar as temperaturas, ou pelo menos a mantê-las de uma forma mais equilibrada. E é isso que o território, quem trabalha em território, junto com as outras áreas do conhecimento, sei que é engenheiro de ambiente de base, também. Exato, portanto também é nosso, e por isso é que este departamento foi muito pioneiro quando se chamava departamento, e se chama de ambiente e ordenamento. É mesmo isso, não é dissociável. E, portanto, de qualquer coisa que nós façamos que impacta no ambiente, tem o território por base. E o território, nós falamos das populações, da parte económica das atividades que se desenvolvem, mas também de toda a parte biofísica do seu território. Temos que o compreender. Porque nós estamos a falar, e por exemplo, eu posso-vos dar o exemplo do que é estarmos a trabalhar, por exemplo, num plano de ordenamento para alterações climáticas no Alvão, em que metade do Parque Natural do Alvão é em xisto e metade é em granito. E, portanto, toda esta base do território é completamente diferente do que nós podemos, quer do ponto de vista das culturas que existem, quer do ponto de vista da biodiversidade, quer do ponto de vista das casas que existem, que são diferentes e como absorvem o calor, por exemplo, ou como é que eles podem trabalhar os territórios para combater, por exemplo, o fogo. Portanto, esta junção não nasceu assim, sem uma razão às vezes aparente, não existe, porque já quem trabalhou com o Design with Nature, que nós aprendemos, da Rachel Carson, há muitos anos, é assim, é trabalhar com a natureza. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa que já há mais de 40 anos se pensa. E nós, na Universidade de Aveiro, fomos muito pioneiros nisso e continuamos hoje em dia com outras técnicas, nomeadamente da modelação e da intervenção e até das avaliações que fazemos da implementação de um conjunto de planos e programas, um conhecimento acrescido e que, obviamente, pomos sempre à disposição, nomeadamente a região de Aveiro, com quem muito trabalhamos. Em relação e a professora falou um bocadinho disso, Dr. David, em relação às alterações, ao impacto das alterações climáticas nas atividades socioeconómicas, que é que pode dizer? Sim, ou seja, aqui as áreas em que temos feito mais trabalho, aqui o Grupo de Meteorologia e Climatologia da Universidade de Aveiro, é mais, por exemplo, nos impactos nas energias renováveis, que são parte também da solução para combater as alterações climáticas, mas por sua vez, como estamos a falar de variáveis atmosféricas, o vento, a precipitação, a radiação solar, também elas próprias, por definição, estão sujeitas ao impacto de alterações climáticas. E também na agricultura e na saúde humana e basicamente, assim que me recordo, tem sido nos fogos florestais, temos feito muito trabalho no risco de incêndio, não é? Temos feito muito trabalho nisso e lá está, os resultados dependem da área. Por exemplo, a agricultura não se espera grandes melhorias, não é? Ou seja, vai ter de haver aqui uma adaptação, não é? Claro, as culturas têm que ser diferentes, têm que ser mais resistentes à água, e não só à água, porque nós, quando falamos de extremos, não é só a seca, também os eventos extremos de precipitação causam inundações, e isso para a agricultura é terrível, porque a terra não consegue absorver
há uma quantidade grande de água num curto espaço de tempo, então causa as inundações e aquelas, o runoff, eu nem sei, já me esqueci como é que se diz em português. Quando a água, pronto, o solo já não consegue absorver mais, então, as enxurradas, digamos assim. Também destroem as culturas, não é? Portanto, as culturas têm que ser mais adaptadas a um clima mais seco e mais quente, mas ao mesmo tempo que pudesse ser também resiliente a episódios extremos de granizo. O granizo também vimos aqui. Há pouco tempo, Até vi nas notícias um episódio ali no norte de Portugal que deu cabo, foi meia hora ou nem isso. Destruiu completamente as culturas todas que estavam quase maduras, já prontas a ser colhidas. Isto na agricultura. No caso, por exemplo, das energias renováveis, o impacto não é assim muito grande. Em termos de energia eólica não se prevê grande alteração dos padrões de vento. E na energia solar também não há umas grandes variações. Na saúde humana, claro que sim, não é? Porque as ondas de calor é o melhor exemplo de um evento meteorológico que causa impacto na população. E pronto, basicamente acho que não há assim nenhum efeito positivo da alteração climática que tenhamos assim a apontar. Quer avançar com algum positivo? Ou é mais... Não, é sobre um tema que nós, quando falamos em território e nas questões das energias, o território também é marítimo e nós somos mar. Portugal. E, portanto, nós temos aqui um desígnio nacional que é as energias offshore. E para mim é um assunto muito grato, porque estive a coordenar o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, o primeiro que foi feito na Comissão Europeia, e o que liga ao território, esta necessidade de caminharmos para a transição energética, é, por um lado, termos o conhecimento de como é que podemos ocupar o território mar, os locais onde essas áreas para as energias offshore vão ocorrer, embora seja um processo que ainda está mesmo neste governo um bocadinho atrasado, nomeadamente ao nível dos licenciamentos, mas depois precisamos de pensar nesta gestão integrada de como é que ligamos estas estruturas no mar em terra. E onde é que em terra há espaço na zona costeira para estas infraestruturas de armazenamento de energia? E como é que, e é tão integrado este tema, e onde é que os portos estão localizados que podem de alguma forma servir de apoio para esta atividade de construção das energias offshore. Portanto, é preciso haver navios, é preciso haver barcaças que levam os materiais, que levam as populações. As populações não, os trabalhadores. Mas, portanto, só para dizer que isto, a transição energética, quando falamos de território, é terra e mar. E os países que não acompanharem esta evolução da ocupação do território, do espaço marítimo, também para estas energias, como para a aquacultura e para as energias offshore, mas também para o proteger, e Portugal tem sido pioneiro naquilo que diz respeito à proteção da biodiversidade, nomeadamente nos nossos territórios insulares, e, portanto, é para esse sítio que também, ou nessa direção que temos que andar, porque nós somos um país pequenino, à beira-mar plantar, mas temos um mar imenso, dos maiores do mundo. E, portanto, essa ocupação e esse aproveitamento do mar, e não esquecendo que temos que os centros eletroprodutores vão estar localizados em terra. E, portanto, temos que olhar para zonas costeiras também como o sítio que vão armazenar. E as infraestruturas até chegar a esses centros são muito importantes de definir. E há de haver territórios que nós vamos perder para a localização disso. E temos de ter noção disso se queremos abraçar a transição energética na sua plenitude. Uhum. Muito trabalho relevante, portanto, está a ser feito aqui na Universidade de Aveiro, mas no geral ainda muito há para fazer. Muito, claro, muito. Que é um mundo, é mesmo um mundo, eu acho que sim, não é, David? Completamente. E que cabe não só a vós, investigadores, mas também a cada um de nós, não é? A simples cidadãos. Sim, é verdade. É verdade. Ponto final desta edição do podcast O A Descomplica, desta vez dedicada às alterações climáticas. Agradecemos à professora Fátima Lopes Alves e ao Dr. David Carvalho. Muito obrigado. Podcast O A Descomplica.